Imaginemos o seguinte: tem uma caixa, sabe? Uma caixa de papelão comum, e dentro dela tem umas taças de champanhe de cristal, tipo finíssimas. Obviamente, a primeira coisa que qualquer um faria é pegar um adesivo ou um carimbo vermelho bem grande e estampar frágil na caixa. Porque a instrução implícita ali é tipo: proteja da desordem, evite choques, não sacuda, porque qualquer atrito vai destruir o que tem dentro. Mas aí vem a grande pergunta que guia a nossa análise do livro Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. Qual seria o exato oposto dessa caixa? Essa é a pegadinha clássica, porque a intuição imediata da grande maioria das pessoas aponta para palavras como robusto ou sólido, resistente, inquebrável, tipo um bloco de ferro maciço. Pois é, mas tem um erro fundamental nessa lógica, sabe? Se o correio, tipo, pegar esse bloco de ferro e jogar no chão, chutar, maltratar de todo jeito, o que acontece? Ele simplesmente sobrevive. Não sofre dano, mas também não melhora. Então, o oposto exato da caixa frágil. Tipo, precisaria ter um carimbo diferente, um carimbo dizendo: por favor, maltrate. A caixa precisaria conter algo que ficasse melhor, mais forte e mais valioso a cada pancada ou a cada atraso no caminho. E esse é um ponto de partida crucial, porque vivemos numa sociedade que tem tipo uma fobia absoluta da volatilidade. Vemos isso na economia, onde tentam eliminar qualquer solavanco do mercado, na saúde, onde supermedicam qualquer desconfortozinho. E até na educação, né, aquela educação hiperprotegida. Mas essa busca por previsibilidade é uma armadilha tremenda, porque ao tentar eliminar essas pequenas flutuações, a gente acaba construindo sistemas vulneráveis aos famosos cisnes negros. Cisnes negros não são só uma expressão para coisas ruins normais. São eventos altamente improváveis com impacto massivo, totalmente imprevisíveis antes de acontecerem, mas que depois que acontecem, a mente humana tenta explicar como se fossem a coisa mais óbvia do mundo. A gente sempre inventa uma narrativa depois do fato. Para contextualizar melhor tudo isso, podemos pensar em três figuras. Primeiro, o Damocles. Damocles representa o estado frágil. Ele é o cara que está lá num banquete luxuoso, cheio de poder, mas tem uma espada afiadíssima pendurada em cima dele. Presa por um fio de crina de cavalo, o menor ruído, a menor brisa e a espada cai. É o colapso total no primeiro sinal de estresse. O segundo é a Fênix, o pássaro que pega fogo e renasce das cinzas, que seria a representação do robusto. A Fênix sofre um dano absurdo, mas volta exatamente ao estado original. Ela não melhora, só resiste. Ela zera o jogo e recomeça. E aí, no extremo oposto de Damocles, a gente tem a Hidra de Lerna, o monstro de várias cabeças. Ela é antifrágil encarnado. Porque, tipo, quando corta uma cabeça, nascem duas no lugar. A Hidra adora que tentem matá-la. Cada golpe de espada multiplica a força dela, fica mais letal. Agora, trazendo isso para a vida real, pensemos num algoritmo de inteligência artificial de uma rede social, criado para combater ataques de hackers, um filtro de spam ou algo assim. Se ele for só robusto, o hacker ataca, ele bloqueia e acabou. Fica elas por elas. Mas os algoritmos mais avançados são antifrágeis. O hacker inventa um ataque novo, o sistema toma pancada, mas usa a anatomia desse ataque como dado de treinamento. Ele aprende com as pancadas que sofre. O estresse gerado reescreve o código da inteligência artificial. O sistema não só sobrevive, ele ganha com o ataque. E a ponte para o mundo biológico segue exatamente essa lógica da IA. O estresse não é um desgaste mecânico, ele é pura informação. Pense num indivíduo treinando na academia que não gosta de conforto. Ele vai na barra, soca o peso máximo que ele mal consegue levantar, faz um esforço extremo por um tempinho curto e vai para casa deitar. E aí, o que acontece no corpo dele? O corpo entra no estado de sobrecompensação. O sistema nervoso lê aquele microtrauma como uma urgência, do tipo: atenção, o ambiente exige que a gente levante 1 tonelada. Temos que construir mais músculo para ter sobra na próxima. A nossa confusão moderna nasce de não sabermos diferenciar o que é mecânico do que é orgânico. Vamos colocar lado a lado uma máquina de lavar roupas e um gato. A máquina pertence ao domínio do que é complicado, mas puramente mecânico. Quanto mais se usa, mais as peças se desgastam, né? Já o gato é um sistema orgânico e complexo.
Se a gente pegar esse gato e colocar num quartinho sem nenhum estresse, ele não vai viver mais por causa disso. Pelo contrário, os músculos atrofiam, o osso enfraquece, ele envelhece mais rápido. O orgânico precisa do atrito. Tem um conceito na psicologia chamado crescimento pós-traumático. A gente sempre ouve falar só do estresse pós-traumático. O foco é sempre no colapso. Mas existe vasta evidência clínica de gente que passa por traumas gigantes e sai do outro lado muito mais focada e forte. O problema é que a gente está vivendo a chamada turistificação da vida. Tipo, a vida como um pacote turístico com roteiro fechado. Tentam roteirizar tudo. A infância cronometrada, tem aplicativo para cada minuto do dia, a gente remove todo o tédio e a aleatoriedade. E o que acontece quando a gente tira todo o atrito do caminho? A gente castra a capacidade de adaptação. A pessoa vira um adulto emocionalmente deficiente. Fica totalmente exposto quando um problema de verdade aparece. Falta aquela musculatura de resolver pepinos não planejados. Agora, se o estresse é tão maravilhoso assim, o que acontece quando a porrada é fatal? Porque, poxa, para a Hydra ganhar uma cabeça nova, a cabeça antiga teve que ser cortada fora. É uma realidade bem dura quando a gente muda da escala individual para a coletiva. A evolução não é nem um pouco boazinha. O progresso do sistema muitas vezes exige que as partes morram. Um avião cai, é uma tragédia horrível, mas a investigação daquele erro específico melhora a segurança de todos os outros aviões no mundo imediatamente. O erro individual salva o coletivo no futuro. A sociedade é parasita dos riscos. A gente prospera em cima dos escombros de quem tentou inovar e se deu mal. E o maior perigo é justamente a ilusão de segurança de quem não assume risco. O que nos leva ao famoso problema do peru de ação de graças. Pensa num peru vivendo no quintal do açougueiro. Por 1000 dias seguidos, o açougueiro vai lá e dá ração premium, água fresquinha e um teto. Vida mansa. Vida de rei. Se esse peru fizesse um gráfico da vida dele, seria uma linha reta apontando para o alto. A confiança dele no açougueiro está no ápice. Ele tem certeza estatística de que está seguro. Até que chega a véspera do feriado e o açougueiro não aparece com a ração. Ele aparece com um machado. E o ponto é, por que o modelo mental do peru falhou de um jeito tão brutal? Porque ele só olhou para o passado. Ele olhou os 1000 dias e achou que a ausência de coisa ruim era a prova de que o perigo não existia. Ele confundiu a ausência de evidência com a evidência de ausência de risco. Ele não via a estrutura inteira do jogo. Ele não sabia que o objetivo do sistema era a ceia. Aprenda que ausência de evidência não é evidência de ausência. Isso, aliás, devia estar num quadro em todo o escritório. Mas como a gente faz para estruturar a vida e não acabar igual o peru? A resposta está na diferença de viver no mediocristão ou no extremistão. Pense em 2 irmãos. O John e o George. O John trabalha no RH de um banco, tem salário fixo, vale-refeição, estabilidade. A vida financeira dele é uma linha plana e segura. O George é motorista de táxi. A vida dele é um eletrocardiograma caótico. Tem dia que chove e ele ganha horrores. Tem dia que não entra ninguém no carro. E a sociedade olha para o taxista e acha que ele vive perigosamente, enquanto o bancário está seguro. Mas a mecânica oculta é o inverso. A matemática do risco deles é oposta. O George vive no mediocristão, que é onde tem pequenas flutuações todo dia. Ele pode ter um mês fraco, mas nenhum evento único vai tirar o sustento dele para sempre. Ele está sempre se adaptando, enquanto o John vive no extremistão. Ele acha que não tem risco nenhum, mas o risco está acumulando invisível. Aí vem uma crise. O banco demite ele do nada, ele perde 100% da renda em 1 segundo, e as habilidades dele estão defasadas. O John é o peru. Então, se a gente for conectar todas as pontas que trouxemos hoje, desde o vocabulário grego que ignorava a Hydra, tem uma mudança de paradigma gritante aqui. O estresse diário, a aleatoriedade, os errinhos, eles não são falhas. Eles são literalmente a matéria-prima do progresso. Tratar a economia ou o nosso corpo como uma engrenagem que não pode balançar é pedir para ser o peru das planilhas. E a aplicação prática mais forte é repensar aquelas frustrações diárias, tipo ter raiva, como se a gente tivesse perdido o controle. Mas pela lente da antifragilidade, isso são vacinas. É informação gritando, cria redundância, melhora sua técnica,
Não dependa de um plano só. É o calo sendo formado para quando o grande e inevitável cisne negro aparecer. A pessoa não só não quebrar, como poder capturar as oportunidades do caos. Agora, para refletir, se as ideias e a sociedade exigem um atrito e a desordem para progredir, será que essa nossa busca moderna maluca por conforto absoluto não é a nossa maior armadilha? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.